podcast Química aqui TV. Sou Marcelo Tucci, ele é o Rubens Baquião. A gente vai fazer um especial sobre o Marcati. A gente está aqui no estúdio dele. Isso, a gente está aqui e vai ser um programa com as referências dele, ele vai contar um pouco da história dele. Então, meu nome é Marcati, né? Eu faço quadrinho há quase 40 anos, 38 anos. Comecei a fazer em agosto de 77 e comecei em revistas de diretor acadêmico, centro acadêmico, essas coisas. E é o que tinha na época, assim, grupos de alunos que se juntavam e faziam. Eu entrava até em outras que não eram nem na escola que eu estudava. Então, fiz até quadrinho para revista de faculdade, eu nem estudava em faculdade. E isso foi em agosto de 77, saiu a primeira revista, que saiu pela Colégio Equipe, dos alunos do Colégio Equipe, chamava Papagaio. Aí, nos anos 80, já em 1980, eu comprei uma offset de mesa, bem menor do que essa, um offsetzinho horrível de mesa. E durante 12 anos eu usei essa máquina fazendo quase 40 gibis, né, meus e sempre podreira, sempre podreira. E assim, 90% de tudo que eu fiz, são 2.000 páginas de quadrinhos, 90% disso foi publicado independente, né? Alguma coisa que é assim, a Relíquia, que saiu pela Conrad, a Mariposa, que também tinha saído pela Conrad, alguns livros, né? Foram 3 ou 4 livros que saíram em editora. O resto, todo o meu material foi produção independente, sempre. Só podreira. Então, eu fiquei um período, depois que minha máquina pequenininha que eu tinha, ela quebrou em 92, ela foi pra merda. Era uma máquina que tinha problemas, além de tudo eu não fazia a manutenção dela, acabou morrendo. E de 92, a partir de 92 eu fiquei um pouco afastado, então eu fiz muito pouca coisa em quadrinhos. E retomei mesmo, foi em 2000, com uma proposta da editora Scala. E aí foi que eu fiz o Frauzio, criei um personagem para pôr em bancas. Foi um projeto do caralho, porque a Scala botava 35.000 exemplares em banca do Brasil inteiro, né? E era um personagem podre pra caralho. Tinha alguns critérios da editora, porque era pra banca, não era sacado, então assim, não tinha genitais, aquela coisa, mas porra, a podreira tava lá, né? Então, aí depois que esse projeto, foram 6 números, aí quando a Scala cancelou esse projeto, aí eu comecei a querer fazer de novo, por minha conta, e mantive o Frauzio mais 4 números, eu mesmo editando e pondo em banca. Foi uma experiência muito ruim, a banca em si. E aí quando foi agora em 2012, uma conversa com o Bira Dantas, lá de Campinas, ele falou, porra, por que você não compra uma máquina, por que você não sei o que, volta a imprimir, não sei o que e tal. Eu falei, porra, não sei o que e tal, eu tava sem grana. Ele falou assim, eu arrumo emprestado. Aí a mulher dele me emprestou a grana pra comprar essa daqui. E aí, porra, com a máquina me deu outra, né, cara? Aí eu comecei a não só querer fazer coisa nova, como resgatar todo aquele material de 30 anos, né, cara, que tava perdido. Então a primeira coisa que eu fiz foi A Risada de Arnaldo. Isso aqui é uma história que eu adaptei um conto do meu filho. Meu filho é escritor, roteirista e tal, aí eu peguei um conto dele e adaptei para quadrinhos. Então essa aqui foi a primeira que saiu pela Multilitezinha. Aliás, tem só uma curiosidade, essa máquina aqui sempre foi a minha tara. Eu sempre quis ter uma máquina, esse modelo, essa marca de máquina. Por quê? Um dos motivos, primeiro que ela é uma máquina bem melhor do que a que eu tinha. Mas a grande tara dela é que o Gilbert Shelton, quando chegou em São Francisco em 1968, se não me engano, 67, 68, ele comprou uma Multilite 1250 e imprimiu as primeiras revistas da Rip Off Press, uma Multilite. E aquele britânico, Hunt Emerson, também começou a imprimir os primeiros trabalhos dele
numa Multilithium 250. Então assim, eu sempre fiquei um pouco com essa porra dessa tara dessa máquina. E no final, essa máquina veio muitas pro Brasil. Então, realizei meu sonho de ter a máquina que os meus velhos mestres usavam, né? Então, essa aqui foi a primeira, que é o Risado de Arnaldo. Aí, a partir daí, eu comecei a relançar as coisas que eu tinha, antigas que estavam sendo perdidas. E, de certa forma, assim, essa aqui é a Mariposa, que saiu pela Conrad. Eu resgatei os direitos quando acabou o contrato, resgatei os direitos, editei por minha conta. Aqui tá fora de ordem, mas assim, essa aqui é o Cavacos, é o último que saiu, é uma outra novela. E coincidentemente, não foi planejado, coincidentemente tem 10 anos de distância entre as duas. Porque é uma novela longa, essa aqui tem 80 páginas, essa aqui tem 92. E essa acabou de completar 10 anos e eu lancei essa daqui, né? Foi mera coincidência, mas são as duas grandes novelas que eu fiz. Essa aqui é uma que eu gosto muito, que é uma história longa, foi a primeira história mais longa que eu fiz, que é o Creme de Milho com Bacon. Também foi reeditada aqui. Então todo esse material foi... o Frausio, que eu comecei agora, todos aqueles que saíram pela Escala, aquilo se perde tudo, né? Então esse é o Frausio que saiu em álbum pela Ópera Gráfica, e aí tem... estou relançando todos aqueles da Escala. Que são os frausos coloridos. Então é o Carnegão, Mauve Blanc, tem o Vai à Praia, certo? E pretendo agora estar soltando todos os outros, né? Então assim, na verdade já tem 4 frausos, das 14 histórias que eu fiz do Frausio, já são 4 já foram relançados. Tem isso aqui são crônicas supuradas, são as histórias que eu fiz durante um período, acho que foram 6 anos, é isso? 5 anos eu colaborei com a revista Médio. Então aquelas histórias que saíram na Médio, juntei todas num livro só, chama Crônicas Supuradas. Colorido, esse aqui é tudo colorido. Dá um trabalho pra coitado aí, mas é tudo colorido. Aí tem Visões de Claudeciro, é uma história que também saiu pela Escala, mas um outro modelo editorial. E essa pouca gente conheceu na época. A revista, eu não sei qual foi a distribuição na época, ficou muito escamoteada. Aí eu lancei também nela, né? É coloridinha, era de banca, né? É Visões de Claudeciro. Aí, quando foi em 2013, eu lancei esse livro. Isso aqui é o Coprolitos. Para quem conheceu aquele meu trabalho dos anos 80, aquelas poleiras todas, Lodo, Mijo, minha colaboração com a Chiclete com Banana, colaborei com várias revistas da época, eu decidi pegar todas aquelas histórias e juntar num livro só. Então, o que é legal aqui é que não é uma coletânea, eu não escolhi histórias, são todas e de ordem cronológica. Entre 86 e 92, se não me engano, entre 86 e 92, tudo que eu fiz naquele período está num livro só, em ordem cronológica. Então é legal até para você acompanhar toda a parte do processo, da putaria toda, como a evolução, caralho. E tem um texto muito legal na abertura, quase biográfico que o Alberto escreveu. Porque o Alberto, eu conheço ele antes de eu publicar meu primeiro gibi. Então, assim, o Alberto acompanhou toda a minha trajetória. Né? E tem esse aqui, só para lembrar, quando eu fiz esse aqui é a adaptação, Risado de Arnaldo, do conto do meu filho, eu adaptei um conto dele. Aí ele decidiu fazer o inverso. Ele fez um roteiro pra mim. E o roteiro, bem na pegada das minhas histórias, que é tudo podre. E ficou uma história legal pra caralho. Então ele que fez o roteiro pra eu desenhar. No começo desse ano a gente lançou esse daqui, ó. Isso aqui não é desenho meu. Eu fiz um roteiro pro Laudo. É a primeira vez na vida que eu faço roteiro para outro quadrinista desenhar. Esse aqui é o Dedos Mágicos, que saiu agora no princípio do ano, em março. E aí tem duas maluquices, que é o Interolics, que são só desenhos doidos, bem na pegada do Basil Wolverton. E o meu alfabeto, que era uma coisa que eu havia feito na década de 80, e aí eu decidi ampliar, que antes eu tinha feito cada letra do alfabeto uma cara de uma pessoa, né? Eu inventei um nome. E dessa vez eu fiz as maiúsculas e minúsculas. E esse livro, esse gibi é um barato que tem... Onde o pessoal está curtindo muito esse daqui é o pessoal que faz grafite, cara. Eu já vi até grafite na rua com a caligrafia imitando essas caras toscas, assim, tortas, assim, é bem legal. E tem o catálogozinho. Esse catálogo é legal porque para quem
tão difícil achar coisa no Brasil, né, de quadrinho independente. Então eu fiz um catálogo que tem uma referência de tudo que eu lancei com ela, desde 2012 pra cá. É isso, é uma putaria cheia aqui. 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu não ia fugir muito disso, porque a minha leitura de quadrinhos, eu leio muito pouco quadrinho, na verdade. Né? Assim, nunca fui um grande colecionador, minha quantidade de livros é muito pequena, você geralmente vê os caras com estantes e estantes de livros, eu fico lendo sempre a mesma coisa por muito tempo. Então, assim, basicamente eu tenho assim, como referência e continua sendo uma influência forte, os undergrounds americanos. A Veneta, que agora que é do Rogério, que era a continuação do que era a Conrad, tem publicado aí nos undergrounds, então Gilbert Shelton, Street Brothers, Crumb. Crumb eu gosto muito do desenho, não gosto muito das histórias, mas gosto muito dos desenhos do Crumb. Crumb desenha pra caralho. Então Gilbert Shelton, Crumb. E tem um cara que ele tem muito pouca coisa publicada no Brasil. Estou falando dos estrangeiros, que é o Hunt Emerson. Hunt Emerson é um cara da Inglaterra, ele é de Birmingham. E tem um trabalho maravilhoso no pincel e é bem do jeito que eu gosto, sabe? As histórias são um senso de humor extraordinário. E Basil Wolverton é um desenhista da década de 50 americano, colaborou com a Medium um tempo, com a revista Plop depois, que era uma revista da época lá, que no Brasil só saíram 5 números dessa Plop, que é legal, mas humor. Minha força sempre foi o humor, né? Assim, minha referência. E agora, de nacional, tenho curtido pra caralho uma galera que eu comecei a conhecer há pouco tempo, inclusive, né? Pablo Carranza, pessoal como chama? Queria lembrar o nome da editora deles, mas que fez Gibi, Meu Frito, então assim, tem Pablo Carranza, tem Lobo Ramírez, que é um trabalho fortíssimo, Bruno de Chico, que é um podrão pra caralho. Então assim, pra mim sempre foi o humor e essa coisa do traço forte, daquela coisa assim, agressiva e despachada, despojada do caralho, saca? Então assim, essa galera, Luiz Berger é um cara muito foda também, que tem, inclusive saiu o livro dele, Chuva de Merda, que eu acho do caralho esse livro, Chuva de Merda, muito foda. E saiu recente, do caralho. Então assim, é mais a minha pegada é bem essa coisa da podreira mesmo, cara. Puta, eu tenho uma indicação de filme, né, de vídeo, de um desenho animado de 76, se não me engano, que é do Bruno Bozzetto. Chama... No Brasil ele teve o nome de Música e Fantasia. E até foi legal esse nome, porque o nome original é Allegro non troppo. E no Brasil ele teve o nome de Música e Fantasia porque o filme é uma grande piada com fantasia de Disney. Então assim, é um duelo entre uma orquestra e um desenhista. Então a orquestra toca exatamente como é o fantasia, certo? A orquestra toca e o desenho animado é em cima das músicas, de várias peças de música. Mas o filme é de humor, cara. Então assim, a orquestra está presente no palco, né? E o desenhista está do outro lado do palco tendo que desenhar, né? Hipoteticamente desenhar ali na hora, saca? E ele é muito legal, a parte do filmada de pessoas, né? Com a orquestra, uma orquestra só de velhinhas, é bizarro, é muito legal. É tudo em preto e branco. E aí começam as músicas, aí o desenho colorido. Olha, bicho, é muito foda, cara, é muito foda. E assim, é ousada as técnicas e as maluquices. Me parece que eles vão estar fazendo uma refilmagem ou restaurando o filme, não sei que merda que eles estão fazendo. Porque tá difícil de se achar isso aí, mas chama Música e Fantasia. E o nome original é Allegro non troppo di Bruno Bozzetto. Sostengono che questo film, cosa assurda, l'avrebbe già fatto parecchi anni fa un certo Grisney, un americano, insomma.
para quem tiver afim de comprar essas merda. Tem 3 lugares que são certeza pela internet de achar. Então é a loja da Comics, tem tudo que eu tenho. A Ugra Press, que também tem tudo que eu fiz. Aliás, tudo que tem catálogo, né, que não está esgotado. A Ugra Press, a Comics e no meu site, que é www.marcati.com.br. A Ugra é ugrapress.com.br. E a Comics, acho que todo mundo conhece, né? Então são os 3 lugares garantidos de comércio virtual que tem todo o meu material. Obrigado pela oportunidade e desejo sucesso ao programa sempre.